Fala pessoal, vamos aqui falar um pouco sobre essa ação Semin 3. Foi um pedido do nosso amigo aí Ricardo. Vamos falar um pouquinho dessa empresa Semin, a qual é uma empresa da área de mineração, tá certo? Vamos dar uma olhada em alguns dados dela, tá certo? Só lembrando pessoal que nada disso que é passado aqui é indicação de compra, tá certo? É apenas um estudo das ações para que tanto eu como vocês venhamos a aprender cada vez mais sobre o mercado de ações, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nessa empresa. E só lembrando, pessoal, que no final de toda a análise eu vou dar um panorama geral da minha opinião, vamos dizer, acerca da ação, tá certo? Então vocês não percam, tá certo? É, esse momento aí no final que eu dou um panorama e vocês utilizam isso para fazer suas próprias análises ou dar uma olhada no mercado mais a fundo, tá certo? Vamos dar uma olhada. Para quem gosta, né, da parte de dividend yield, né? Vemos aqui que no momento ela paga um dividend yield de 4,56, é uma empresa da área de mineração, né? Então ela oscila também e é muito dependente, né, da questão do minério de ferro, né? Mas no momento ela está pagando um dividend yield aí de 4,56 no preço atual, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha em alguns dados aqui interessantes. Podemos ver a questão do endividamento. Isso é muito importante, tá certo? Questão do endividamento, uma dívida líquida aí de 0,55 negativo, né? Ou seja, a dívida líquida dela é negativa. Vemos aqui um ROI, ó, muito bom, acima de 15%. É um ROI excelente. Ela no momento está com um ROI de 24,04, então um ROI extremamente excelente. Margem líquida eu gosto acima de 10. Observe que ela está dando aqui uma margem líquida de mais de 13%, tá certo? E agora a gente vai dar uma olhada na parte dos indicadores, assim, no sentido que ao longo do tempo, tá certo? Para que a gente possa dar uma olhada, ver se ao longo do tempo a empresa ela tem se mostrado dentro desse padrão ou então é algo não recorrente, que às vezes o que acontece muito, né? Às vezes a gente vê aqui um ROI desse de 24, mas ela nunca apresentou um ROI desse, por exemplo. Então é interessante a gente ver. Então vamos lá. Começando pelo ROI. Observem, pessoal, que ela apresenta um ROI oscilatório, né? Mas o porquê disso? Porque a gente sabe que ela está na área de commodities, né? Então não tem como ela ser linear, né? Mas nós observamos que de 2019 para cá ela vem apresentando um bom ROI, né? Então um ROI muito bom, né? Que no momento hoje está em 24, né? Quando nós vamos para a dívida líquida, o que que acontece? Observamos a mesma coisa, empresa extremamente saudável, tá certo? Uma dívida que ela vem ao longo do tempo sempre se mantendo baixa. Observe aqui, ó. Você pode observar, ela sobe aqui, ó, mas mesmo assim tá 0,15, entendeu? Uma dívida muito saudável, já voltou, ó, a cair. Então, uma dívida que tem se provado ao longo do tempo que é saudável, entendeu? A empresa não trabalha de forma alavancada, né? Quando nós vamos para a margem líquida, observem a mesma coisa, tá vendo? Olha que interessante essa questão aqui da margem líquida. Margem líquida também ao longo do tempo, ó. Se você ver aqui em 2017, ela tinha uma margem líquida de 15,94. Subiu, né? Foi subindo e hoje atualmente está 13,26. Ou seja, de 2017 para 2025 se passaram 8 anos, não é isso? Mesmo com toda a questão ali da oscilação, né, do minério, algo do tipo, mas todo esse período a empresa se mostrou consistente em sua margem, tá certo? Então mostra que é uma empresa que ela vale a pena ser estudada, tá certo? Questão aqui da receita ao longo do tempo, né, que os dados não estão tão concretos, né, mas a gente observa que nos últimos 5 anos houve um aumento da receita de mais de 7%. Vamos aqui para um dado que eu gosto bastante de olhar, quem acompanha o canal sabe, que é o crescimento da receita e do lucro. Porque como eu sempre falo, a cotação ela segue lucro, né? Então, se a empresa ela cresce o lucro, cresce a receita líquida, cresce o lucro ao longo do tempo, consequentemente, essa ação irá subir ao longo do tempo, né? Observem aqui, ó. Olha como é interessante.
Se vocês observarem, lembrando pessoal, é uma empresa da área de commodities, então ela não tem como ser realmente linear ao longo do tempo, né? A gente observa que a receita, ó, veio subindo, ó, de forma constante, o lucro oscilou um pouco, mas na medida do possível também foi crescendo ao longo do tempo, de 2017 até 2021, crescente, né? Aí o que que a gente vê? A gente observa que aqui deu um pouco uma queda, mas de forma geral, ó, ela ficou praticamente linear. Olha, vocês observarem, tá vendo? De 2021 a 2024. Então, por ser uma empresa da área de commodities, né, assim, uma empresa que ela oscila, né, através da questão do minério de ferro, ela aparenta ser muito resiliente, entendeu? Nos momentos de alta, né, do minério ou os seus afins, ela sobe, entendeu? Tanto receita como lucro, e no momento de queda ou de oscilação, mesmo assim ela mantém sua receita em níveis atrativos e seu lucro líquido também em níveis atrativos, tá certo? Como nós observamos aqui, se a gente pegar aqui, ó, 2017, receita líquida de 876 e, na verdade, receita líquida, perdão, 5,5 bilhões e 500 em média, né? E o lucro líquido de 876. Nós observamos aqui, 2017 para 2024, 7 anos depois, né? Então nós observamos o que? Subiu a receita de 5, lembra? 5,5 bi para 16,5 bi. E o lucro de 876 milhões para 4,5 bi. Observe que em 7 anos, vamos levar em conta o lucro líquido. O lucro líquido subiu quase 5 vezes em média, entendeu? Então observe que é uma empresa que ela tem gerado valor para o seu acionista, entendeu? Então é uma empresa muito boa de se observar, tá certo? De se analisar, de se estudar para quem gosta da área de commodities e principalmente para quem quer se expor à questão do minério de ferro, né? Aqui a questão das margens, como nós já vimos, ela mantém uma resiliência acerca das margens, então a gente observa que é uma empresa que é bastante interessante para se estudar, tá certo? Quando nós vamos ali para o balanço do segundo tri, apenas para destacar apenas essas questões aqui para o vídeo não ficar muito longo, que seriam os destaques operacionais, tá certo? Nós observamos o que? Nós observamos que houve um recorde, tá certo? Um recorde de produção e o segundo maior volume de vendas da história, tá certo? Mostra um alto nível de eficiência da operação. Então nós observamos que o segundo tri de 2025 houve um recorde na produção, tá certo? Quando nós vemos para cá, o lucro líquido foi de 118 milhões, 115 milhões, 115,8 milhões no segundo tri, revertendo um prejuízo verificado no trimestre anterior, ou seja, isso demonstra o quê? Resiliência da operação, tá certo? Ou seja, não quer dizer que porque ela caiu no trimestre anterior, a empresa é ruim, não. Por isso tem que se observar trimestre a trimestre e levar em conta também, como eu falei, a questão do commodities, tá certo? Nós vemos aqui para baixo, nós vemos a questão do pagamento, né, como nós falamos, para quem gosta de empresas que pagam dividend yield, né? Houve pagamento de 1,5 bi de dividendos em JCP em julho, então é bastante resiliente em relação ao pagamento de dividendos, tá certo? E o que é bastante interessante observar é justamente essa questão aqui, pessoal. Sólida geração de caixa e redução da dívida bruta fortalecem a posição de caixa líquido da CEMIG. Ou seja, isso é muito importante, pessoal. Ela fez o quê? Ela gera caixa, né? Ou seja, ela sobe esse caixa e derruba a dívida, entendeu? Olha o que uma empresa resiliente é capaz de fazer, uma empresa que ela trabalha com seus múltiplos de forma saudável, entendeu? Mesmo sendo empresa de commodities, tá certo? Então, é uma empresa que ela é muito boa para se estudar, para se analisar, tá certo? Quando nós vamos aqui para a questão gráfica, pessoal, nós observamos o seguinte: como eu falei, ela é empresa da área de commodities, então ela vai oscilar bastante, entendeu? Então, realmente, para quem quer para o longo prazo, para quem quer para trade, precisaria uma análise mais profunda, vamos dizer assim. Mas, para quem quer para o longo prazo, vamos fazer uma análise simplória, tá certo? Bem simplória aqui, para o vídeo não ficar
muito longo, já está chegando aí a seus 10 minutos. Nós observamos, olha, que ela houve esse pico, ela subiu e houve esse pico, né? Ali na casa dos R$ 8, tá certo? Ali em meados de 24. Ao decorrer do tempo, o que que houve? Ela deu uma corrigida e ficou andando de lado, tá certo? Aqui, fazendo, ó, um suporte bastante interessante. Observem que ao longo do tempo, ó, de 2024 para cá, ela veio sempre batendo aqui e voltando. Isso mostra o quê? Isso mostra que graficamente a ação ela tem respeitado esse suporte tem sido bastante relevante, tá certo? Então o que a gente pode analisar de forma simplória acerca disso? Nós podemos ver que ela fez, né, como eu falei, um suporte aqui, e quando você olha aqui, ó, é como se ela tivesse uma linha de tendência de baixa, só que ela respeitou, entendeu? É como se fosse forma bem simples, pessoal, é como se ela tivesse formado essa cunha aqui, entendeu? Ou seja, graficamente ela pode continuar trabalhando aqui até romper, entendeu? Ou romper subindo ou cair. Mas se a gente for olhar a probabilidade, observe que ela respeitou muito bem esse suporte, entendeu? Então é tendencioso ela continuar dentro dessa cunha, tá certo? Descendente, mas uma hora ou outra ela vai romper. Se o minério, né, estiver dentro dos padrões atuais ou estiver subindo, é bem provável que ela continue subindo, tá certo? Então, para quem pensa, né, em analisar ela e até mesmo comprar para o longo prazo, então seria interessante realmente estar observando essas questões. Por quê? Quer dizer que se comprar aqui em cima está ruim? Se for para longo prazo, não, não é que está ruim, mas não é melhor às vezes você comprar, por exemplo, você vai comprar 100 ações, né? Aí vamos dizer que você compra 100 ações a R$ 7. Não seria melhor você, ao invés de comprar 7, você comprar aqui a 5,50? Tá entendendo? Não quer dizer que vai cair, nada é certo, mas a análise nos faz mitigar um pouco os riscos, entendeu? Então, é bastante interessante estar se observando essa questão. Como eu falei, se vocês observarem bem de forma rápida, quando a gente traça esse suporte aqui, observe, ó, que aqui antigamente, né, ele era o quê? Era uma resistência, entendeu? Chegou, bateu aqui, furou, bateu de novo, ó, aí furou. O que que aconteceu? Agora virou suporte, entendeu? Então, observe que é um suporte bastante interessante, entendeu? Então, resumidamente, foi isso um pouco da análise, tá certo? Dessa ação, dessa grande ação, uma ação muito boa e resiliente, né? Uma ação para se estudar, que é a Semin, tá certo? Então, fica aí um pouco da análise dessa grande empresa para que você possa estudar e fazer sua própria análise, se faz sentido ou não estar colocando em sua carteira. Tá certo, pessoal? Só lembrando, nada disso é indicação de compra, tá certo? É apenas um estudo que nós estamos fazendo. Pessoal, como eu tinha falado, vou dar um pouco o panorama, né, do que eu acho sobre a questão de semin, tá certo? Como eu falei, não é indicação de compra, mas é apenas um panorama para você poder avaliar, né, sobre a questão de semin, né? Você observou toda a questão dos dados fundamentalistas, um pouco do que ela, né, passou, do que ela demonstrou no segundo TRI de 2025, o que ela entregou, né, que é o mais importante, e viu também um pouco da questão do gráfico, né? Você viu também a questão um pouco da parte gráfica dela. E como a gente pôde observar, pessoal, ela, Semi, ela é uma empresa que ela é muito eficiente, entendeu? Ela é uma das empresas, podemos dizer que é uma das mais eficientes no setor de mineração do mundo, entendeu? E principalmente a questão do Brasil, né? Tendo em vista que tem a Vale aí, né? Que é um colosso da área, mas Semi ela não fica atrás, tá certo? Então, alguns pontos interessantes é em relação ao quê? Que a empresa ela tem um dos menores custos de produção do mundo. Isso é muito importante, entendeu? Ela é dona das minas de Casa de Pedra e Engenho, em Minas Gerais. E ela usa a estrutura do próprio grupo, né, da Road CSN, que isso é muito importante, a questão da ferrovia e do porto, entendeu? Que ela utiliza para quê? Para escoar o minério. Isso, e o que que isso tem a ver? Isso reduz o custo, entendeu? O custo logístico é reduzido quando se tem, né,
dentro do portfólio, no caso da holding, essa questão aí ferroviária e portuária, entendeu? Então realmente isso é muito interessante, entendeu? A questão também de ser uma forte pagadora de dividendos, né, como nós podemos observar, e também a questão que assim, o minério de ferro ele continua sendo essencial, entendeu? Para a economia global. Mesmo que toda aquela questão da desaceleração da China, questão dos países, né, como Índia, Oriente Médio, mas cada vez mais tem se aumentado a demanda, entendeu? Então, a empresa ela exporta em dólar, então ajuda mais ainda, entendeu? Podemos também destacar um quarto ponto que seria o que? A questão das margens operacionais, né? Nós podemos ver que ela opera com as margens muito boas, entendeu? Inclusive para o setor. Mesmo em momentos de quedas, ela continua com a margem resiliente, então isso é muito importante. E a questão do quinto, para finalizar, né, que seria o quê? Mesmo que tudo isso, né, que a gente falou em relação à ação barata e tudo mais, né, mesmo tudo isso sendo destacado acerca de todo o panorama dela, mesmo com tudo, com a questão das oscilações, mas ela tem os múltiplos baixos, né? Então realmente isso é muito interessante. E o preço do minério, se ele continuar ali na casa ali, vamos supor ali que de US$ 100 por tonelada, por exemplo, tem um grande espaço para valorização bastante expressiva dessa ação, tá certo? Então, se a gente pudesse resumir de forma geral, a gente poderia dizer que o quê? Que a CMI ela é uma mineradora muito eficiente, com minas próprias, logística integrada, né, via o grupo CSN, como já falamos, a questão do baixo custo, a questão dos dividendos generosos e além de tudo isso, ela tem um potencial de valorização muito grande, tá certo? Então, é o tipo de ação que paga para você esperar, tá certo? Então, podemos basicamente finalizar com essa frase, tá certo? Ela é o tipo de ação que paga para você esperar, ou seja, para quem quer para longo prazo, é uma boa ação para se estudar, tá certo? Porque cada um faz a sua análise e cada um sabe a questão do seu risco, cada um sabe a questão de onde o calo aperta, né? Como dizem alguns ditados. Então, fica aí a dica de estudo, tá certo? Estude essa ação com carinho, porque sem mim é uma ação muito boa para se estudar e para ver se faz sentido para o seu portfólio, tá certo? Então, fica na paz e veremos nos próximos vídeos. Abraço!